Olá para todos, é um prazer tê-los aqui no meu canal do YouTube, principalmente nesse momento muito importante que é tratar de uma matéria extraordinária, sensacional. Ela está no campo da teologia bíblica, evidentemente, e se trata, não sei se vai ser atrativo, se trata de geografia bíblica. Geografia bíblica, um livro do IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, essa escola formidável que existe há quase 70 anos no Brasil. Este livro, em especial, ele foi escrito pelo pastor João Colenda e ele traz um panorama das terras bíblicas. Então, portanto, essa geografia bíblica não vai se tratar de uma evidente geografia mundial. Nós não vamos em si falar do globo terrestre, ou seja, das nações atuais, mas a gente vai tratar de geografia das terras bíblicas. E tudo que envolve as terras bíblicas com relação até a sua geografia é de suma importância para todo apaixonado pelas escrituras, apaixonado pela teologia bíblica, principalmente no mundo acadêmico, onde vocês estão inseridos agora. Eu tenho certeza que a destinação desse vídeo, dessa aula, por exemplo, para alunos e pessoas, homens, mulheres que amam a palavra de Deus e amam ela em detalhes. E o que é amar a Bíblia em detalhes? É amar suas doutrinas, evidentemente, amar os seus personagens, amar os acontecimentos, amar tudo o que ocorreu desde o Gênesis até o Apocalipse. E claro que esse amor delegado às Escrituras, ele vai transitar em cima dessa matéria que nós chamamos de geografia bíblica. Então, portanto, eu tenho certeza que a nossa, desculpe o termo, a nossa aventura nesse pormenor, nesse detalhe desta matéria formidável, vai ser muito prazeroso. E tendo como base aqui o livro do IBAD, onde nós vamos tratar deste assunto, a gente já quer começar aqui, claro, juntamente com você, a entender um pouquinho mais sobre geografia. E o livro, ele carrega em si algumas unidades bíblicas, unidades teológicas, onde a matéria está subdividida em tópicos, subdividida em unidades, e eu tenho certeza que será de extrema importância para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento intelectual bíblico. A unidade 1, ela traz a geografia do mundo antigo, a geografia, melhor dizendo, do mundo bíblico do Antigo Testamento, e essa unidade 1, ela está dividida em 5 capítulos. Unidade 1, ela tem 5 capítulos. E o primeiro capítulo é Introdução ao Estudo da Geografia Bíblica. Introdução ao Estudo da Geografia Bíblica. Então, portanto, na parte introdutória, o que seria a geografia bíblica? Bom, o estudo da geografia bíblica é de grande importância a todos os estudantes das Sagradas Escrituras, isso é fato, pois permite, a partir do conhecimento do meio ambiente e do espaço geográfico em que viviam os personagens bíblicos, interpretar de modo mais adequado os ensinamentos de Deus. Então, portanto, nessa assertiva, é muito correta essa apresentação da dimensão e da importância da geografia bíblica, pois nos permitirá localizar os personagens e as suas ações no âmbito, digamos, bíblico, geográfico daquilo que fizeram em nome de Deus. Essa é a importância, uma das importâncias fundamentais da matéria geografia bíblica. E para melhorar a compreensão desse estudo, no caso, nós examinaremos neste capítulo, no caso que eu indiquei para vocês, quando surgiu e como se desenvolveu a geografia geral. E em seguida,
a gente vai verificar, claro, a geografia bíblica. Uma parte da geografia geral, ela tem por finalidade apresentar os locais onde ocorrem os fatos bíblicos e mostrar as interferências ambientais sofridas pela população da época. E afinal, mediante essa introdução, segundo a nossa matéria, o livro que você deve ter em mãos aí também, o que é geografia, afinal? Pensemos juntos. A palavra geografia, ela tem origem em dois vocábulos gregos. Olha a língua grega entrando em cena novamente. O grego, ele trouxe uma riqueza, me permita, helenística muito importante para nós, até nesse entendimento da questão da geografia. Afinal, quais são os vocábulos gregos de geografia? Primeiro, geo, a palavra geo, palavra grega que quer dizer terra, e grafém, que significa descrever a terra. Então, geografia, geo e grafém. Então, quando você estuda geografia, o que é que você está fazendo? Você está descrevendo a terra. Nada mais, nada menos do que isso, descrevendo a terra. Geografia das terras bíblicas. Você está descrevendo a terra onde aconteceu os fatos bíblicos. Geografia dos Estados Unidos da América. Você está descrevendo a terra onde fatos ocorreram dentro dos Estados Unidos da América. E aí você pode colocar qualquer espaço do planeta Terra, em qualquer época, em qualquer momento. Quando você se aplica e se debruça a questão da geografém ou geografia, dois termos gregos, você simplesmente, nada mais, nada menos, você está descrevendo a Terra, que é de suma importância para conhecermos fatos históricos e, no nosso caso, fatos bíblicos, fatos proféticos, fatos doutrinários de tudo aquilo que aconteceu nas terras bíblicas. Por isso que estas lições, essas matérias que você está tendo acesso agora pelo o meu canal aqui do YouTube, você nada mais, nada menos vai, no sentido bem direto, descrever a Terra, que vai ser muito importante para você. Então, a finalidade da geografia é o estudo científico da superfície da Terra, com o objetivo de descrever e analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e até humanos que aconteceram na superfície do globo terrestre. Então, no sentido técnico, restrito do termo, é exatamente isso que ela vai se servir, a significação etimológica da palavra geografia. Lembrando, dois termos gregos, geo, terra, e grafém, que é o ato de descrever. Geografia, você está descrevendo a terra, então. Então, a geografia, conhecida inicialmente como história natural ou filosofia natural, é considerada uma das disciplinas acadêmicas mais antigas. Olha que coisa interessante. Esse estudo aqui, ele não acabou de chegar não, tá? Esse estudo não é uma inovação de uma grade teológica, por exemplo, não. Geografia é uma das matérias acadêmicas ou disciplinas acadêmicas, as das mais antigas que existem, tá? A geografia está lá no âmbito secular e evidentemente que ela deságua aqui no âmbito bíblico, que é basicamente o que nós estamos nos servindo para a apresentação desses vídeos. Então, o estudo sistemático da geografia, ele surgiu, evidentemente pelos termos, ele surgiu na Grécia. E quando foi que ele surgiu na Grécia? Surgiu lá no século IV a.C. Então, a geografia está no planeta, vamos arredondar para cima, está no planeta há 2.500 anos. Há 2.500 anos que existe o estudo, digamos, em si acadêmico de geografia bíblica. E ele surgiu com o objetivo de estudar o ambiente físico e, como já falei, os fenômenos naturais, para que a partir desses conhecimentos os gregos pudessem conquistar novos territórios e expandir, em primeiro momento, não o seu reino, mas expandir o seu comércio. Então, porque na época que surge a geografia, a potência grega enquanto potência bélica militar
não era tão poderosa assim. Então, em primeiro momento, ela surge na ideia e na mentalização da cultura grega simplesmente para expandir o comércio deles. Essa era a ideia da época do surgimento dessa matéria ou desse estudo acadêmico chamado geografia. E no século IV, interessados em expandir seus domínios, os gregos observavam o planeta como um todo. Aí se serve a geografia, valorizando o conhecimento do ambiente físico e os fenômenos naturais, criando assim o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Então, o principal ambiente ou centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental foi a Grécia. A Grécia nos legou, nos trouxe muitos, digamos, conhecimentos e muita cultura nesse sentido. Cultura, evidentemente, que tem muita coisa mesmo que dá para ser aproveitada, principalmente a questão que nós estamos tratando agora da geografia bíblica. E nesta época destacam-se entre os estudiosos da época o filósofo Aristóteles, um dos primeiros a conceber a Terra como uma esfera, isso é importante, e um filósofo chamado Estrabo, que escreveu Geographicae, obra de 17 volumes, olha só que interessante, na qual ele descreveu suas próprias experiências do mundo, da Galícia e Bretanha para a Índia e do Mar Negro à Etiópia, e acabou se tornando o pai da geografia regional, esse tal de Estrabo, apesar de alguns erros e omissões em sua obra, mas ele se tornou o pai da geografia regional. E observe a linha de ação, onde geograficamente falando, o Estrabo, esse filósofo, atuou, repetindo, da Galícia e Bretanha para a Índia e do Mar Negro à Etiópia. Então esse camarada pegou um pedaço do mundo daquela época, o mundo da sua contemporaneidade, e o descreveu geograficamente pegando um naco de terra, digamos assim, de relevos extraordinários. Tá? É muito importante a gente entender de onde começou e basicamente na mente de quem começou, destacando esses dois que eu friso aqui novamente, o Aristóteles e o Estrabo. E nesse caso, após esse período, os romanos, durante a expansão do Império Romano, cientes da importância do conhecimento geográfico, eles elaboraram minuciosos relatórios das conquistas de novos territórios e, consequentemente, contribuíram para a ampliação dos conhecimentos já existentes. Então, a geografia bíblica como academicismo, como estudo, como origem, ela vai passar pela mão do Império Romano. O Império Romano, digamos assim, do seu surgimento, falando na visão geográfica, ele foi fundamental para a expansão desse conhecimento. Então, o Império Romano, por causa da sua modernidade para a época, por causa da sua sofisticação para a época, por causa, digamos assim, dos seus geógrafos, por assim dizer, da época, por causa dos seus grandes estudiosos da época, ele foi fundamental para a expansão da ideia geográfica do mundo. Mas também, além dos romanos, os árabes, por sua vez, após a queda do Império Romano, eles transformaram a geografia política do mundo ao conservar os conhecimentos já adquiridos e acrescentar notáveis progressos com expansão islâmica que atingiu, olha só que interessante, por causa dos árabes. Essa expansão atingiu quem? A China, a Rússia e a África. Então, o dedo dos árabes também está na questão da expansão da geografia, legando, digamos assim, toda a plataforma que o Império Romano deixou após a sua queda. Na Idade Média, por exemplo, o estudo da superfície da Terra se perdeu, interessante, na Europa cristã,
pois todo o conhecimento grego clássico foi enclausurado nos mosteiros católicos pelo clero, observe, que detinha o monopólio da cultura e só divulgava informações que considerasse de acordo com o ensino e tradição católica. Então, observe, na Europa cristã, todo aquele cabedal de conhecimento, estou falando de coisas de séculos, de anos, todo estudo, vamos colocar assim, do Aristóteles, do Estrabo, eles foram retidos, por assim dizer, dentro dos monastérios católicos romanos. E por causa dessa retenção de todo esse conhecimento da época nos monastérios católicos romanos, só era, digamos assim, liberado para conhecimento geral, liberado para conhecimento, por assim dizer, da humanidade, aquilo que a Igreja Católica Romana da época considerava como ensino da tradição católica. Então, vamos colocar que, por causa deste enclausuramento cultural, esse enclausuramento, digamos, de pesquisas, que não foi deixado, não foi liberado pelo catolicismo romano, o mundo, nesse sentido, ele se estagna, porque isso era liberado, aquilo que a tradição romana, por causa da tradição católica romana, por causa da sua tradição, por assim dizer, ultra religiosa, ortodoxa, liberava o mundo da época. Então, num certo sentido, já que foi dessa forma, o mundo deixou de se desenvolver geograficamente falando, se estagnando por causa desse enclausuramento nos monastérios católicos romanos. Olha, o que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa tradição religiosa, o mundo pode conhecer geograficamente falando. Demais não pode conhecer. Agora eu fico pensando, senhores, o quanto de conhecimento, digamos, que não foi vazado, que não foi deixado, que não foi destinado à humanidade como um todo. Vamos colocar assim, a humanidade leiga, onde eu me enquadro, onde você se enquadra, o quanto não foi nos escondido, o quanto não foi nos, por assim dizer, guardado, em que nós não tivemos acesso nenhum e que foram devidamente lacrados, enclausurados, deixados em cofres, eu vou usar essa metáfora aqui, nos monastérios católicos romanos. Nesse período, a igreja defendia, quando eu digo igreja, a igreja romana, ela defendia, por exemplo, que a Terra era o centro do universo e que sua superfície era plana e que o Sol girava em torno dela. Então, o terraplanismo, ele surgiu nesse momento aqui, colocando a Terra como centro do universo. E a geografia, no certo sentido, ia em colisão contra essa ideia de terraplanismo da Terra. Por isso que ela foi enclausulada. Em alguns momentos ela foi até tida como uma ciência, pasmem, uma ciência diabólica, uma ciência, não vou colocar antibíblica em si, mas uma ciência anti-cultura católica romana, para vocês observarem até onde ia a guerra do academicismo e do catolicismo nesse sentido, tá? A partir do século XIX, a geografia ela assumiu, ainda bem, né, um caráter mais científico, quando passou a explicar os fatos descritos, tá? Essa inovação desse, digamos, cientificismo da geografia, ele se deve a dois alemães, o Alexander von Humboldt, ele nasceu em 1769 e morre em 1859, e o Karl Ritter, que nasce em 1779 e morre também em 1859. Eles nascem a uma diferença de 10 anos e morrem basicamente no mesmo ano, essa dupla de alemães, que influenciados por Vanérius e Kant, eles traçaram novos métodos e rumos para a geografia. E é interessante que após os seus estudos, a geografia deixou de ser
um mero acervo de dissertações e descrições à disposição de militares e administradores para se tornar uma ciência. Eu acho interessante esses dois termos. Ela se tornou uma ciência madura e dinâmica. Graças a Deus, por esses dois alemães aqui, ela se torna uma ciência madura e dinâmica. A Terra, é até meio infantil o que eu vou dizer aqui para vocês, a Terra é geográfica, o mundo é geográfico e ela foi estagnada por muito e muito tempo por causa dessa ideia do catolicismo romano em colocar a geografia apenas baseada na tradição católica romana, que foi um erro tremendo de, digamos assim, expansão da ideia cultural geográfica do mundo da época. Divisões da geografia. A geografia ela tem divisões, tais como a geografia está dividida em geografia histórica, geografia econômica, geografia política, geografia física e geografia humana. E evidentemente que a gente vai encontrar a geografia bíblica, que é o que a gente está se servindo neste momento. Rapidamente, o que é geografia histórica? É o ramo da geografia que procura reconstruir os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos de uma determinada região do passado. O que é geografia econômica? Ela estuda os recursos econômicos, sejam de origem vegetal, animal ou mineral, presentes nas regiões da Terra e suas formas de exploração. O que seria a geografia política? Ela investiga a relação entre o poder de um país e sua geografia física e humana, analisando o quê? A influência da política na geografia, como, por exemplo, a política na divisão das terras. Você sabe como o Brasil é dividido. Teve uma ideia em cima disso de geografia política. Você sabe como os Estados Unidos é dividido, ou qualquer outra terra do planeta Terra, você sabe como é a divisão política, como está formado esses países, esses dois que eu citei. Quando a gente olha, por exemplo, para Israel, a gente vê aquela geografia um tanto quanto controversa, inusitada, as guerras que ali acontecem. Você pega, por exemplo, tem uma ideia bíblica que fala de Dan a Beersheba. Dan a Beersheba, você vai encontrar isso muito no livro de Samuel. Por exemplo, tem uma citação em Samuel que diz que Samuel foi reconhecido como profeta do Senhor de Dan a Beersheba. Quando você fala isso, é uma ideia geográfica. Dan, extremo norte, sul, extremo sul. É como se você tivesse a seguinte informação de que este homem chamado Shemuel, ou Samuel, ele foi reconhecido geograficamente em toda a terra de Israel, quando a Bíblia fala que é Dan e Beersheba, ou de Dan a Beersheba, e por aí vai. Geografia física, que é uma das divisões da geografia, ela estuda o quê? Ela estuda os traços físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. Isso é de suma importância, essa parte da geografia física, porque essa disciplina, ela é importante, pois através dela a gente conhece as principais características do território de um país. Por exemplo, citando aqui Israel, é um país repleto de montanhas e vales. E quem que definiu que Israel, esse pequeno país, é repleto de montanhas e vales? Justamente a geografia física. Então vocês observem que nas divisões da geografia é de suma importância essa que eu citei, que é a geografia física, terra de Israel, que eu citei agora. As montanhas de Israel, todas elas têm nome, todas elas têm uma significância. Quem trouxe isso para nós foi a geografia física. Os vales de Israel, todos eles têm um nome, todos eles têm uma significância. E quem trouxe isso para nós? Geografia física. E por aí vai. Alta Galileia, Baixa Galileia,
Por que que se sobe até Jerusalém? Ora, porque a geografia física ela detectou nesse estudo que Jerusalém fica no monte. Jerusalém é uma cidade que está muito alta, acima do nível do mar, 830 metros acima do nível do mar. Você pega o Mar Morto, por exemplo, em termo hebraico, Yam Hamela, ele está abaixo do nível do mar. Está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E quando a gente, em breve, vamos entender essa expressão, quem sabe em próximos vídeos, porque a expressão acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, quem traz essa ideia para nós, evidentemente que é a geografia física. Outra divisão da geografia é a geografia humana. Ela se interessa pelos agrupamentos humanos para entender como dividem o espaço, como se adaptam às condições naturais e como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza. Isso aqui é de fundamental importância. E através dessa disciplina, citando ela a geografia humana, a gente aprende como as famílias eram organizadas e como aconteciam, por exemplo, os casamentos e os funerais, tá? Dependendo da época, dependendo de que espécie de vida que estavam tendo numa espécie momento do planeta Terra, a geografia humana vai dizer para nós, olha, os casamentos eram dessa forma, os funerais também eram dessas formas. Então essa questão, citando só esses dois exemplos, casamento há 13.000 anos atrás era de uma forma, casamento há 1.000 anos atrás era de outra forma, funeral era a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a ideia de funeral de vikings. Como que os vikings fazem um funeral, por exemplo? Eles chegam diante de rios, colocam o corpo da pessoa que morreu, tá? Em cima de uma espécie de uma barcaça, espécie de uma tábua que se torna uma espécie de um barco, colocam ali flores, colocam ali muita madeira e capim seco, soltam essa pessoa e atiram uma flecha para que essa pessoa, levada pelo rio, seja queimada, seja incinerada. Você já pensou o teu funeral nesse século XXI? Nós estamos num funeral viking que aconteciam há dezenas de séculos atrás. Era dessa forma. Os casamentos, por exemplo, se você olha, uma coisa bem atualizada, questão bíblica. Os casamentos, a ideia de casamento, por exemplo, no Antigo Testamento, era de uma forma. A ideia de casamento do Novo Testamento era de outra forma. Trazendo o casamento para hoje, por exemplo, você encontra dezenas de formas inusitadas de formato, o que é e o que vem a ser casamento. Então, nesse sentido, você observa que a geografia humana ela foi de fundamental importância para nós entendermos esses fatos que, na nossa atualidade, é de uma maneira e antigamente era de outra maneira, totalmente diferente da nossa, tá certo? Então, só relembrando para vocês, as divisões da geografia, elas estão divididas em 5 esferas, por exemplo, a histórica, a econômica, a política, a física e a humana. Essas são as divisões da geografia. Agora, quando a gente pensa em geografia bíblica, abre aspas, a geografia bíblica, ela ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Então, dessa forma, esse estudo, como já foi frisado no início até do nosso vídeo, desse primeiro vídeo, esse estudo permite que os cristãos conheçam as relações históricas, geográficas envolvidas nas narrativas bíblicas e compreendam não só o cenário que Deus escolheu para falar e agir, como também seu relacionamento com o povo escolhido. E quando a gente fala aqui de povo escolhido, evidentemente, geograficamente falando, tá? Demograficamente falando, na época em que Deus escolhe esse povo, existiam outros povos. É claro que existiam outros povos.
A terra, não digo totalmente habitada, mas era habitada por outras nações, sim. Tanto é que outras nações que cercavam geograficamente Israel, mas Deus resolveu escolher este povo. Então, todas as vezes que você encarar a expressão povo escolhido de Deus, é sempre a nação de Israel. Sempre foi, sempre será a nação judaica. Então, nós, como leitores da Bíblia, e não só leitores, mas como aqueles que crêem na revelação plena das Escrituras, plena da palavra de Deus, essa questão de povo escolhido de Deus, atrelando a nação de Israel, atrelando ao povo judeu, ela é inegociável. Não tem como, não, Deus não rejeitou esse povo, não quer mais. Não, isso é inegociável. Isso eu costumo dizer que é indestrutível. Por falar em coisas indestrutíveis, existem 3 coisas na Bíblia, pode analisar comigo, que são totalmente indestrutíveis. Primeiro, a palavra de Deus, ela é indestrutível. O próprio Jesus falou, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passarem. A palavra de Deus é indestrutível, tá? Ou seja, em resumo, Deus jamais rejeitará a palavra, jamais deixará de confirmar a palavra, as Escrituras. Segundo, a igreja de Cristo é indestrutível. Por quê? Porque o próprio Cristo também falou, nessa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que Jesus está dizendo nessa assertiva que ele diz para o apóstolo Pedro? Justamente o apóstolo Pedro que pregou, eu vou dizer aqui um termo bem temático, justamente o apóstolo Pedro que pregou no dia da inauguração visível da igreja, Atos capítulo 2. E essa declaração foi dada por Pedro. Eu até acredito, aqui é uma elucubração minha, que o Pedro, enquanto pregava em Atos 2, na inauguração da igreja, acho que ele pensava, eu vou pregar aqui porque Jesus falou que a igreja está fundada numa pedra. E essa pedra não é o Pedro, essa pedra é Cristo. Por isso que a igreja é a segunda, digamos, aspecto de indestrutibilidade de coisas que permanece para sempre. A igreja está fundada numa rocha. E terceiro, o que é indestrutível? Esse povo escolhido que eu citei aqui, geograficamente falando. O povo de Israel é tido na Bíblia como ungido de Deus. O que é isso? Separado de Deus. O povo de Israel é instituído na Bíblia como menina dos olhos de Deus. Então, o povo de Israel é visto, é encarado dessa forma pelo próprio Deus. Então, portanto, se torna um povo indestrutível. Olha só que milagre extraordinário, só para citar um só. O povo de Israel é espalhado pelo planeta todo no ano 70 e se reúne vindo de regiões do planeta todo em 1948. E o que é lindo, o que é maravilhoso, não perderam a sua língua, o seu idioma, não perderam a sua cultura e não deixaram de amar o seu livro, que é as Escrituras, evidentemente que eu estou citando o Antigo Testamento agora. Então, é um povo, de fato, indestrutível. Então, quando você chegar e ouvir ou ler essa expressão, povo escolhido de Deus, é sempre um atrelamento à nação de Israel. Então, Deus, a função dos dados geográficos deve ser considerado como reforço. Dado geográfico deve ser considerado como reforço das verdades de Deus e que ele quer nos transmitir em sua revelação. Então a geografia vai nos ajudar aí, nisso, a geografia bíblica, só para reforçar aquilo que Deus tem falado em todos os tempos, em todas as épocas, seja nos montes, seja nos vales, seja nos rios. A geografia nos ajuda nesse sentido. E na história da revelação de Deus, ao homem narrada nas Escrituras, nós percebemos muitos cenários em que os eventos se desenrolam. Onde Deus falou, por exemplo, né? Deus falou nos jardins, Deus falou nos desertos, Deus falou nos vales, Deus falou nos montes, dentre outros locais. E por que é que Deus, por exemplo, em Cristo se transfigura no Monte Tabor? A geografia nos indica isso. E por aí vai. Porque é que, por exemplo, profetas dizem, olha, reuni o povo no Vale da Decisão.
multidões no vale da decisão. Tem essa expressão bíblica também. Então, quem nos ajuda a entender por que é que Deus usou desse expediente é justamente essa matéria formidável chamada geografia bíblica. Até o próximo vídeo, queridos.